Abra sua Bíblia nesse momento no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Não sei se os irmãos têm percebido, mas já há alguns dias nós temos pregado, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, apenas o versículo 15. Hebreus capítulo 12, apenas o verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Apenas o verso 15. Meus irmãos, eu separei uma mensagem que o tema dela é a raiz da amargura. A gente vai se debruçar nessa manhã a ideia de raiz de amargura. O que é que o escritor de Hebreus quis falar com essa ideia, com essa nomenclatura, raiz de amargura? E é importante a gente entender o que de fato o escritor quis falar sobre o que é essa raiz de amargura, que figura de linguagem é essa e quais são as implicações dessa raiz de amargura na vida do crente. O que é que essa raiz de amargura que o escritor de Hebreus fala que a gente deve se atentar, que a gente deve se prevenir dessa raiz dessa amargura, e quais as implicações que causam essa raiz de amargura quando nós deixamos ela germinar dentro de nós. E aí, lógico, a ideia de raiz de amargura, quando a gente vai falar de raiz, a gente lembra logo de planta, de plantio, né? Na ideia de cultivar. Você vai cultivar qualquer planta, qualquer espécie de planta, de árvore, nós sabemos que a planta tem as suas raízes. E são por essas raízes que a planta se alimenta. A gente sabe que ela respira pelas folhas, né? A folha, e ela também faz essa fotossíntese pelas folhas, através dos raios solares. Mas é pela raiz que a planta ela é nutrida. Ela se alimenta do solo fértil que ali está para crescer e crescer de forma sadia. Mas o escritor de Hebreus vai trazer a ideia de uma raiz maléfica, de uma raiz que não traz benefícios. Que raiz é essa? A raiz da amargura. E que amargura é essa? A ideia de amargura. Amargura é algo que você guarda dentro do seu coração. Amargura é um sentimento de tristeza profunda e que você leva para o coração. A gente viu no treinamento para liderança segunda-feira que o melancólico tem muita... ele é muito suscetível a essa ideia de tudo levar para o coração, né? Ele chora com facilidade, ele coloca para fora. Só que uma coisa boa do melancólico é que ele chora. E o chorar bota para fora, né? Tem muita gente que diz assim, chore, chore, chore que faz bem, né? Porque às vezes você está naquele sentimento, aquela coisa no seu coração ali tão forte que você precisa chorar, você precisa colocar para fora. Isso é uma coisa boa do melancólico, mas a ideia de raiz de amargura é aquela pessoa que não chora, é aquela pessoa que não fala, e ela começa a nutrir dentro do coração um sentimento de raiva. Ela começa a nutrir dentro do seu coração um sentimento de mágoa. Mágoa está muito atrelado à dor, está muito atrelado até à depressão, porque são situações que não são tratadas, que o indivíduo não deixa ser trabalhado pelo outro e, consequentemente, por Jesus, e aquilo vai enraizando dentro do seu coração. Veja que coisa interessante, né? Quando o escritor de Hebreus vai falar dessa raiz de amargura, é a ideia de que aquela situação vai enraizando dentro de nós, vai tomando corpo e vai nutrindo uma árvore não sadia, mas sim uma árvore
doente, uma árvore que as suas folhas são bem amareladas, os frutos não são bons, porque se uma árvore ela não é boa, consequentemente, os frutos também não serão frutos bons. Então, uma árvore que está doente, tudo que ela der não será na sua plenitude, será defeituoso. Quando a gente vai no mercado e nós olhamos lá a parte da feira, né, da quitanda ali, da parte das frutas, a gente procura a fruta de melhor aparência. A gente procura a melhor fruta, né? Pega a melancia, dá uma batidinha nela ali, né, para ver como é que está o barulho, o melão, né, ver. Quem conhece, né, de fruta, lógico, eu conheço muito pouco. Vou mais pela aparência ali, dou uma batidinha e tal. Mas a gente procura, a primeira coisa que a gente olha é a estética, é a aparência da fruta. A gente às vezes é enganado, a fruta é tão bonita, tão boa, mas que quando a gente experimenta é uma fruta aguada, não tem suco, o sabor não agrada, e aí nós somos enganados talvez pela aparência da fruta. E isso recai muito também na vida cristã, na vida da nossa caminhada com Deus. A raiz de amargura que está enraizada dentro de nós, muitas vezes nós permitimos, até os frutos que nós damos no Senhor são frutos que têm problemas. Às vezes pode até dar uma aparência boa, pode até ser um fruto de esteticamente visível lindo, mas não são frutos que agradam a Deus. E o que pode causar essa raiz dessa amargura, né? E a gente entendeu o que é raiz, entendeu, né, esses conceitos que estão atrelados dentro de nós. E o que é que pode causar essas raízes de amargura? Primeiro, eu separei duas coisas. Primeiro, são mágoas do passado. Situações que sofremos no passado, que não foram trabalhadas nas nossas vidas e que, sem a gente perceber, geram raiz de amargura. São simples situações. Eu coloquei aqui que a ideia é que essas situações do passado, muitas vezes, são coisas simples, muito sutis, que nos machucaram e nós não trabalhamos. Coisas que, isso aqui foi uma besteira, uma palavra que eu recebi, uma afronta talvez que eu recebi, que eu não tratei na época, lá atrás, e que aquilo, de forma sutil, cria uma raiz de amargura defeituosa dentro de nós. Quer ver um exemplo disso? Os maiores responsáveis pela proliferação, não sei se essa palavra está certa, né? Está certa, né? Proliferação das nossas florestas são os próprios passarinhos. Ele vai lá, pega a sementinha, né? E voa e solta. Quando ele solta, aquela sementinha, se ela encontrar um solo fértil, ela vai crescer. Aí você percebe uma coisa tão simples, pelas fezes também, está dizendo aqui, né? Uma coisa tão simples, tão sutil, um passarinho gera uma árvore gigante. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes, coisas que nós achamos que é tão pequeno, isso aqui foi simples, depois eu resolvo. E a gente deixa passar, deixa acontecer, e no final gera uma raiz muito forte dentro de nós. Problemas do passado precisam ser resolvidos. Problemas e situações que nos atingiram lá atrás, precisamos voltar aonde caímos e trabalhar aquilo que nos atingiu. Muitas pessoas, e a psicologia vai dizer isso, que quando falam em determinado assunto, ele chora. Quando falam em determinadas situações na vida dele no passado, ele prefere não falar. Porque aquilo mexe com ele, aquilo ali meio que é uma ferida que por fora está bem cicatrizadazinha, mas na verdade se ele colocar o dedo, vai doer. Porque por dentro ainda tem um resquício de inflamação. Então, coisas sutis que aconteceram no nosso passado podem gerar raiz de amargura dentro de nós. Além disso, outra coisa que eu separei aqui
e aí mágoas do passado eu denominei como coisas simples, mas tem uma coisa que eu denominei como uma coisa grave, uma coisa que acontece, e se não aconteceu, vai acontecer, tá? Preste bem atenção, olha aqui para o pastor. Uma coisa grave, que eu vou dizer para você agora, que talvez se você não passou ainda por isso, você vai passar um dia, que se chama decepção. Se você não passou, você vai passar. E quem passou, sabe como é. E aí eu digo, decepção é muito mais grave do que mágoas do passado. Porque mágoas do passado são coisas simples, que não foi tratado e que gerou um problema lá na frente. Mas a decepção envolve sentimento. A decepção envolve laço de afetividade. Muitas vezes a decepção, quando vem do nosso parente íntimo, nos derruba. Muitas vezes a decepção, quando vem do nosso melhor amigo, nos derruba. E não é um derrubar lá na frente, é um derrubar na hora. É um derrubar instantâneo. Você sente a pancada, não é? Então a decepção é algo que tem grande potencial para gerar raiz de amargura dentro de nós. E aí eu coloquei, né? Normalmente envolve alguém no nosso relacionamento íntimo. Aquela pessoa que você confiou, aquela pessoa que você depositou a sua confiança, vamos dizer assim, você se abriu para aquela pessoa, né? E aquela pessoa ali decepcionou. Isso dói. Isso não apenas dói, mas que impacta, inclusive, toda a nossa área da vida. Uma pessoa que ela está decepcionada na sua área sentimental, ela impacta o trabalho, que ela chega no trabalho, ela não chega bem no trabalho. A pessoa percebe logo, né? Foi o que aconteceu. Não, está tudo bem, está tudo bem. A pessoa não produz. A pessoa está ali quietinha, mas a lágrima está caindo no canto do rosto. Ela está procurando, ela vai no banheiro mais rápido, muitas vezes. Ela procura um lugar para se esconder. Ela fica no celular direto. Né? Por quê? Porque aquilo está machucando, aquilo está ali. Tudo que você faz talvez lembra aquela situação. E isso gera raiz de amargura. Na igreja, nós não conseguimos trabalhar bem. Muitas vezes nós não queremos ir para a igreja, não é? Aquela decepção com aquela pessoa foi tão grande que nós não queremos ir para a igreja. Porque sabemos que se formos para a igreja, nós veremos aquela pessoa. E nós queremos evitar o conflito. Nós queremos evitar o confronto. Então a gente prefere ficar em casa. A gente chora em casa. A gente perde noite de sono. Fica noites a claro. Por quê? Decepção. Então, são duas situações graves, né? Uma, lógico, que causa um efeito a longo prazo e outra que causa um efeito a curto prazo, mas que, se não trabalhadas, e aí eu repito, se não trabalhadas, podem gerar essa raiz de amargura que vai danificar muito e muito mais nós mesmos do que o outro. A raiz de amargura é algo que prejudica nós, nos atinge como pessoa, como indivíduos, como servos de Deus. Lógico, vai impactar outros, mas o mais nocivo será para a árvore. Será para quem está com a raiz danificada. Então, além disso, eu coloquei aqui várias situações, mas a hora não me permite. Quais as consequências da raiz de amargura? De forma prática. Pastor, aconteceu algo comigo assim, eu não trabalhei, não me deixei ser trabalhado, eu evitei esse confronto, não resolvi. Quais as consequências, então, de forma prática que isso pode acontecer em nós? Estou achando a igreja tão calada, acho que estão prestando bem atenção, né? Não sei se é. Então, você pode dizer amém? Amém. Amém. Que aí eu sei que você está entendendo, não está dormindo, certo? E o pastor está conversando. Eu acho que estou todo mundo silencioso hoje, mas tudo bem. É um assunto que interessa, né? Então,
Então, quais são as consequências práticas na vida do cristão? Se eu não trabalhar a raiz de amargura dentro de mim, quais as consequências práticas que isso pode impactar? Primeiro, as pessoas em nossa volta são impactadas também. Veja que em Hebreus, no próprio texto que a gente leu, no capítulo 15, né? Tem a parte B, vai dizer o seguinte, a parte final, e por ela muitos se contaminem. Então, a raiz de amargura contamina outras pessoas que estão em volta de você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que lhe decepcionou, aquela pessoa que fez algo com você, você não gostou, não trabalhou, você criou a raiz de amargura dela. As pessoas que gostam de você, que simpatizam com você, quando for conversar com você, você vai falar coisa boa do outro ou coisa ruim? Você vai começar a influenciar outros também para aquela pessoa. Então, gente que não foi, que não sofreu, que não estava na situação, que não são partícipes do problema, começam a criar uma imagem da outra pessoa também. E aí começa a disseminar a raiz de amargura em outros corações. Isso é muito sério. Porque uma outra implicação, fruto disso, é a divisão. Meus irmãos, o que racha a igreja é um reino dividido. São pessoas que estão magoadas uma com as outras e não trabalham isso. Hoje em dia tem muito pouco. Antigamente era muito forte a ideia de racha na igreja. Quando a gente descobre, mas rapaz, né? Uma coisa... Mas, de uns tempos mais para trás, rachas eram muito comuns. Para você ter ideia, a Assembleia de Deus saiu de um racha dos batistas. Né? Os assembleanos são filhos dos batistas, por causa de uma questão teológica, mas que, com certeza, muita coisa enraizada lá atrás não foi trabalhada, rachou. Quantas igrejas hoje, dentro da própria igreja, as pessoas estão saindo porque estão magoadas umas com as outras. Aí vão para outras igrejas, não trabalharam as coisas lá atrás, vão causar problemas na outra igreja também. E aí ele fica pulando de galho em galho, porque o problema não é a igreja, o problema não é as pessoas, o problema sou eu que não trabalhei a raiz de amargura dentro de mim. Eu preciso arrancar essa raiz nociva de dentro de mim para que eu seja bênção aonde eu estiver. Para que eu seja bênção aonde eu for. Tem pessoas que têm uma amargura no seu coração tão grande que outras pessoas evitam estar perto dela. Porque quando vai falar com ela é só coisa ruim, parece que só sai espada da boca. Precisa ter um encontro com o Senhor Jesus e mudar isso. E quando eu estou falando na ideia de racha, eu estou falando na ideia individual, porque quem racha não é a igreja, são as pessoas. Então, pode causar divisão. Rachar famílias, igrejas. Alguém amargurado com o outro, ou até com o pastor. Né? Tem gente que cria uma amargura com o pastor. Né? Lógico, tem pastor que não se deixa conversar, pastor que cria essa barreira entre a ovelha e o pastor. Mas, se você tem uma mágoa, alguma coisa, corra, meu irmão, não demore, não deixe raiar o sol, né? Não deixe o sol descansar sobre a tua ira, vá à pessoa, lógico. Naquele momento ali, talvez o calor do momento não seja o melhor momento para quebrar, para arrancar essa raiz. Mas não se deixe distanciar muito. Peça ajuda a Deus para que isso seja trabalhado. Em 2 Samuel, no capítulo 15, verso 18, nós vamos ver a história de Davi e do seu filho Absalão. A raiz de amargura causou um racha dentro da casa de Davi. O próprio filho dele, que tinha coisas no seu coração, está lá em 2 Samuel 15, a partir do 18, você vai ver que Absalão ficou com um remorso, com uma mágoa, com um rancor tão grande,
do irmão que violentou a própria irmã, que Davi, na mente dele, Davi não fez nada, né? Que ele queria usurpar o trono, o pai ainda vivo. Veja o racha que causou, o reino foi dividido. Absalão ficava na frente da entrada do palácio, dizendo, não precisa ir para meu pai não, venha para mim, eu resolvo, meu pai está levantando racha, divisão dentro da família dele. O próprio pai, o próprio filho tentou matar o pai, a ponto do pai ter que sair, né, com a família, escondido pelas portas do fundo, para não ser assassinado. Tinha que ver o próprio filho dormindo com as concubinas, com as esposas, né, fazendo as piores atrocidades, fruto de amargura, fruto de problemas não resolvidos. Vingança, né, pela irmã Tamar, ambição por poder, insatisfação, manipulação, falha na repreensão inicial. Davi também tem parcela, né, porque não repreendeu. Além de causar rachas, pode prejudicar relacionamentos. Veja, como eu disse, tem gente que tem dificuldade de se envolver em determinadas áreas ou de trabalhar determinadas situações por causa de coisas não resolvidas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, a mulher foi traída. A mulher foi traída pelo marido. E aí eu não estou colocando a culpa na mulher, não é isso. Estou dizendo que ela foi traída, o marido traiu, foi embora e ela não trabalhou isso na vida dela. Ou vice-versa, tá? Não estou dizendo só, mas ou vice-versa. Às vezes é no primeiro namoro, o primeiro namorado. O primeiro namorado é sempre aquela fantasia, né? Aquele príncipe que vem num cavalo branco. Certa vez disseram, pastor, será que as mulheres sonham mesmo com um príncipe de cavalo branco? Eu disse, a minha sonha com um príncipe moreno que chega num palio branco. Não sei se é um cavalo, mas o dela chega num palio, né? Mas a ideia é que a mulher, ela tem essa sensibilidade, esse carinho tal, ela fantasia ali aquele primeiro namorado, aquele cara que vai talvez tirar ela de casa, né? Constituir uma família, tal. E aí aquele cara que ela depositou todas as esperanças, todas as expectativas, traiu e foi embora e deixou ela numa situação extremamente triste. Aquilo ali, se não for trabalhado, talvez, lá na frente, ela não queira mais se relacionar com homem nenhum. Talvez ela tenha uma aversão, ela tenha uma repulsa em entrar em outros relacionamentos com medo de se machucar de novo. Então ela não se abre, ela não se deixa trabalhar no relacionamento. Isso é raiz de amargura. Você está entendendo? Diz amém aí. Então, isso pode prejudicar relacionamentos. Veja que em 1 Samuel 20, a partir do 24, você não precisa ler, você vai ler em casa. 1 Samuel capítulo 20, do 24 ao 34, Saul, não é, teve sérios problemas de relacionamento com seu filho, Jonatas. Tão sérios o problema, porque a raiva de Saul não era com Jonatas. A raiva de Saul era com Davi. O problema e o medo né, ele não tinha segurança no reinado dele, porque ele sabia que Deus já tinha tirado. O problema de Saul não era com o filho Jonatas, era com Davi. A gente vai ver na história que várias vezes Saul pega a espada, né, usada por um inimigo, a lança para tentar cravar Davi na parede, e Davi foge ali, corre. Em um outro momento, ele vai tramar, num jantar, numa festa, matar Davi. E aí Jonatas, sabendo, fica em casa, né? Não vai, não aparece. E aí no primeiro dia, cadê Davi? Não vem não. Cadê Davi? Não, foi para a casa do pai sacrificar, não sei o quê. Aí ele olha para o filho, aí agora ele se revolta com o filho. Naquele momento, ele olha para o filho e diz, olha, você é um filho ingrato. Filho de uma mulher ingrata. Você sabe que esse cara está prejudicando a gente, pode até prejudicar você mesmo, e você está tentando fazer isso. Não é? Vá trazer ele, traga ele, eu quero matar ele aqui.
E Jonas, por que o senhor vai matar ele? Ele fez o que para o senhor? Ele disse, pegou aqui a mãe, jogou uma lança para tentar matar o próprio filho. Raiz de amargura que trabalham, inclusive, os seus relacionamentos familiares. Veja, o problema de Saul não era com Jonatas, mas impactou e ele tentou matar o filho. Não estou dizendo aqui que você vai matar o filho. Longe de mim, meu irmão, não é isso. Mas eu estou dizendo que, se você não trabalhar as coisas que machucam você, você não terá paz plena em tudo que você for fazer. Você pode até conseguir fazer, mas não vai fazer de um jeito pleno, com paz no seu coração. Porque no seu coração você não vai estar em paz. Se você não está em paz, você não conseguirá fazer nada em paz. Vamos avançar para terminar? Tem muita coisa aqui. Eu botei criar um ambiente de desconfiança e hostilidade. Isso é interessante. Sabe por que a raiz de amargura cria de forma prática um ambiente de hostilidade? Porque se você tem problemas com uma pessoa, tudo que aquela pessoa for falar, você vai ser contra. Indiretamente. Veja. Indiretamente, sem nem perceber, você vai ser contra. E vice-versa. Então, isso cria um ambiente de hostilidade. Quem está no meio fica, sabe, meio que pisando em ovos para, rapaz, fulano e Beltrano, cuidado, porque fulano com Beltrano, eles não se batem, e a gente tem que ter um jogo de cintura. Rapaz, que é isso? No reino de Deus. Que situação é essa? A gente está aqui na casa de Deus, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e a gente tem que fazer um jogo de cintura, porque se um falar, vão sair na tapa. Que evangelho é esse? Então, a ideia é que até um ambiente de hostilidade é gerado pela raiz de amargura. Então, pastor, como é que eu venço e que eu arranco essa infeliz dessa raiz, dessa amargura dentro de nós? Volto para o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Hebreus, capítulo 12, verso 15, vai dizer o seguinte: tende cuidado que ninguém se prive do quê? Então, o que cura, o que trata, o inseticida do raiz da amargura é a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é a maior prova de perdão que Ele teve por nós. Porque eu e você estávamos caminhando, eu sempre digo isso, a passos largos para ir para onde? Para o inferno. Isso era fato. Isso era tão forte e real como eu estou falando para você aqui. Eu e você íamos para o inferno. Mas Jesus olhou para nós e perdoou os nossos pecados através da sua graça. E é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Mas Ele decidiu perdoar. Se eu olho para Ele, me compadeci, perdoou os seus pecados e ainda disse mais, são jogados no mar do esquecimento, dos teus pecados não me lembro mais. Eu levei sobre você toda a sua dor, castigo que traz a tua paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados, então a graça dele nos alcançou. É só por meio desta graça que nós conseguimos perdoar outras pessoas também. Não é fácil. Pastor, é fácil? Não é fácil. Não é algo que é do dia para a noite. Não é algo que é um estalar de dedos, você vai perdoar e aquilo vai sair do seu coração. Não é isso. Mas você precisa trabalhar, orar, pedir a Deus que a graça dele alcance os nossos corações e nos purifique de toda iniquidade. Que essa graça lave a nosso coração, nos nutre de amor, para a gente poder liberar perdão para o outro. E quando a gente perdoar, é um perdão verdadeiro. Jesus vai dizer, olha, deixa as criancinhas vir, porque as criancinhas delas são o quê? E quem não for iguais a ela,
Por que tem que ser igual a criança? Porque a criança está agora jogando bola de gude. Aí sai na tapa. Aí corre para casa chorando. Né? Aí chega para o pai diz o quê? Você apanhou? Apanhei. Deu nele também? Se você chegar aqui em casa apanhado e não der também, você vai levar outra por cima. Não é assim? Você sabe. Você sabe que foi assim. Ó, se você chegar em casa apanhado, eu vou dar outra por cima, viu? Aí o menino sabe o quê? Não, se eu vou apanhar em casa, então é melhor apanhar na rua e meter o cacete nele também. Aí estão lá jogando bola de gude, tome pau, né? Parece 2 galos de briga. Aí chega em casa, pai, o pau cantou. Ele aí deu nele? Dei. Muito bem. Importante é isso. Filho meu não chega em casa apanhado. Agora eu não quero você de novo com ele. Você não vai mais andar com fulano. Isso acontece? Não dá 2 dias, o menino está lá de novo. No mesmo dia? Com meia hora, né? Então, rapaz, ô abençoado, eu não disse a tu que tu não se juntasse mais com fulano. O filho de fulano nem o pai dele aguenta. Por que tu está aí? Não, pai, é só hoje. Tá certo, tá bom. Perdoou, tem imã, né? Perdoou. O coração da criança é aquele coração que ele perdoa, ele quer estar junto, ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer estar ali, né? Num momento de comunhão, de alegria. Passou, aquilo ali, não, sabe? Não importa mais. Então nós temos que ter essa sensibilidade. É fácil chegar a esse nível? Não é fácil. Principalmente, os líderes vão lembrar aqui, para os coléricos e para os sanguíneos. Principalmente para esse tipo de personalidade, de temperamento. Não é fácil. Mas a graça de Deus superabuda todos os pecados. A graça do Senhor preenche todas as lacunas do nosso coração. Olha o que está perto de você e diz assim, a graça de Jesus nos ajuda. Ficou alguém sem falar isso? Davi ficou sozinho ali, foi? Falou, né? Para terminar, meus irmãos, Jesus, ele, através da sua graça, ele nos ajuda a perdoar. Mateus capítulo 18, do 21 e 22, segundo a Nova Versão Internacional, vai dizer, então Pedro exclamou, aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. Mateus 6, 14, 15, ainda na NVI, vai dizer, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Marcos 11, 25 vai dizer, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Mas eu termino com Lucas 6, 37, segundo Almeida revisada e atualizada. Ele vai dizer o seguinte, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e vocês serão perdoados. Interessante que Almeida vai dizer esse verbo julgueis, não julgueis, nesse verbo presente do subjuntivo, né? Esse verbo que indica uma ação. E que ação é essa? A ação de julgar, legislar. A ação de você se colocar na posição de juiz. Veja que Jesus vai ser prático em dizer, não se coloque na posição de juiz, de julgar a situação. O que aconteceu não cabe a nós julgar a situação. Mas além de se colocar na posição de juiz, de julgar, Jesus vai logo em seguida dizer, não condenes. Porque o cara que se coloca na posição de juiz, além de julgar, ele vai condenar. Então, a minha e a tua ótica, o meu e o teu julgamento, é sempre para condenar.
Eu e você, quando a gente vai julgar, a gente só julga para condenar. Jesus disse, não julgues, porque se você julgar, você será julgado. Não se coloque na posição do juiz. Ao mesmo tempo, não condene, porque se você julgar, você vai condenar. Olha, se você condenar, você também vai ser condenado. Pela régua que você mede o outro, é a mesma régua que você será medido. Esqueça o julgamento. Esqueça a condenação. Foque no perdão. É o que Jesus disse. Não condene, não julgue, mas perdoe. Amém, meus irmãos? Então, que Deus coloque essa palavra nos nossos corações e que você saia daqui nessa manhã com essa ideia de que não deixe a raiz de amargura tomar conta do teu coração. Porque se essa raiz tomar conta, todo o teu corpo será um corpo que estará se nutrindo de alimentos ruins. Todos os teus frutos serão comprometidos. E aí veja que Jesus vai dizer, uma árvore que ela não dá bons frutos, ela tem que ser feita o quê com ela? E jogada aonde? No lixo, no fogo. É Jesus. Uma árvore que ela não é uma árvore boa, que não dá bons frutos, ela vai ser cortada, meu irmão. Ser jogada lá no fogo. Mas seja uma boa árvore, que os frutos são bons e frutos que permanecem. Que fruto é esse? Fruto de perdão. Perdoe a quem lhe magoou, libere perdão. E ainda que você não seja perdoado pela pessoa, Jesus já te perdoou. Amém? Que Deus possa nos abençoar.